Bom, hoje eu quero te contar alguns hábitos que eu incorporei na minha rotina e que me fizeram ter mais segurança, me sentir mais confiante, mais madura, me deram mais paz mental e, consequentemente, são hábitos que alimentam a minha energia para eu conseguir ser produtiva no restante do dia. Esses hábitos, eles fazem parte do ritual que eu chamo ritual identidade virtuosa. São totalmente voltados para uma metodologia que envolve maturidade, mentalidade e rotina, e é uma metodologia de transformação pessoal para você se tornar uma pessoa mais madura, para você conseguir lidar melhor com os conflitos, melhorar suas relações, enfim, é a base para todo tipo de realização que você quiser ter na vida, e foram práticas que me ajudaram muito. Bom, vamos lá. A primeira é a oração, mas tudo começou a mudar na minha vida quando eu me entreguei verdadeiramente a essa missão, a esse propósito de ser uma pessoa melhor na minha espiritualidade, ordenar as minhas ações através das virtudes. Eu sempre falo que o que mais me gerou resultado e que eu vi trabalhando a minha espiritualidade são as três armas mais poderosas, né, que nós temos, que é a oração, o jejum e a caridade. E a oração transformou a minha vida, mas não só a oração normal, uma oração constante, uma conversa constante com Deus e uma oração profética. Então, sempre quando alguma coisa precisava acontecer, que eu não estava conseguindo lidar, que poderia impactar ali no meu emocional, a oração profética ela tem muito poder, que é você realmente verbalizar, colocar para fora essa relação de intimidade, essa oração profética e o estudo da palavra, que é realmente o manual da vida que eu falo, que é o livro dos livros, a Bíblia. A segunda prática é a meditação para reprogramar os nossos padrões. Então, isso é mais voltado ali para a neurociência, para você se reconhecer, entender como que você está se sentindo, como que você funciona, qual o padrão da sua vida que te destrói, que você quer mudar. E a meditação me coloca muito nesse centro de enxergar de fato a pessoa que eu quero me tornar, de me conectar comigo mesmo, de entender o que eu tô sentindo e de me trazer esse alívio, essa paz no momento da meditação. Eu falo que eu sou tão sensível, assim, eu acho que é a espiritualidade, que até na meditação eu uso ela como se fosse um encontro com Cristo. Então, a forma de eu me visualizar na versão que eu quero me tornar é conversando com Cristo na meditação. E isso me ajuda muito, me rende algumas boas experiências. Não consigo fazer hoje, né, numa rotina louca, 10, 20, 30 minutos. Então, eu faço 5 minutos no máximo e já é o suficiente. Outra prática, a terceira prática é o movimento pela manhã, então todas as vezes eu me policio para fazer algum tipo de exercício físico pela manhã, porque isso me dá mais paz. É como se eu não ficasse mais devendo aquilo o restante do dia. E quando eu não vou, parece que eu tô com uma dívida o dia inteiro com aquilo na cabeça. Preciso ir, preciso ir, preciso ir. Então, realmente é uma prática que me reordena muito, me alimenta muito para ser mais produtiva durante o restante do dia. A escrita que eu faço sempre no final do dia, que eu chamo de revisão, review do meu dia. E ali eu faço 3 perguntas: o que que deu certo no meu dia, o que não deu certo e o que eu vou fazer no dia seguinte para ajustar. Isso me mantém muito no eixo, isso me traz muita clareza e escrever tem um poder sobrenatural na minha vida. Eu já vi muitas pessoas falarem, né, sobre a técnica do journaling, sobre o quanto isso reorganiza a mente, e quando eu comecei a colocar isso religiosamente na minha rotina, isso me trouxe muito mais maturidade, realização, me trouxe muito mais direção de quais caminhos eu deveria surgir. E a coisa que mais me trouxe paz, maturidade, confiança, é no lugar de querer fazer 300.000 coisas, escolher 3 no máximo 3 coisas para serem realizadas durante o dia que são importantes e urgentes. E parar de querer abraçar tudo, parar de superestimar minha capacidade produtiva e de focar nas coisas que me reenergizam, nas coisas que eu preciso alimentar, trabalhar, porque não adianta eu focar em entuchar o meu dia com coisas do trabalho, se eu tô negligenciando o meu casamento, se eu tô negligenciando a minha relação comigo mesmo, com a minha espiritualidade, com a minha casa, com a ordem na minha casa. E isso vai me tirar totalmente do eixo. Então, ter essa prudência na hora de escolher o que que deve ser executado no dia, quais são as nossas prioridades, me ajudam muito. Fora isso, tem outras 2 práticas que eu tento colocar diariamente, mas é muito difícil, mas que se eu conseguisse me ajudariam muito também, que é praticar alguma virtude, ou seja, eu tô muito descontrolada com o celular, então eu vou fazer algo que é muito difícil pra mim, ficar 2 horas sem mexer no celular antes de dormir. Ah, agora eu tô trabalhando a questão do jejum, porque eu preciso controlar o meu impulso com a comida. Então isso é praticar uma virtude em algo que tá me dominando, que tá dominando o meu dia, que eu não consigo de jeito nenhum. Isso fortalece demais, assim, o nosso pote da autoestima, traz muita fortaleza, traz muita confiança, porque eu tô conseguindo vencer algo que tinha poder sobre mim. E agora eu tô exercendo poder sobre esse algo. E isso eu só consigo praticando alguma virtude, praticando algo que é muito difícil pra mim, que eu preciso executar.
Seja, sei lá, coisa simples, tirar um alimento, tirar o celular por um tempo, fazer uma prática de jejum que seja simples, enfim, isso fortalece demais. E a segunda é trabalhar o servir, a caridade. Muitas vezes a gente está com o olhar tão autocentrado na gente mesmo, que nós esquecemos do quanto isso é poderoso. E eu me lembro de um vídeo do Frei Gilson que eu vi, ele falando o seguinte, que durante muito tempo ele precisou cuidar de um senhor acamado. E foram longos períodos ali dando banho, enfim, né, servindo, sendo útil para aquela pessoa, né, abrindo mão totalmente das suas coisas para servir aquela pessoa. E ele fala que foi a fase em que ele foi mais feliz na vida dele. O servir, ele tem esse poder de trazer significado, de fazer a gente feliz mesmo na dificuldade. E eu me lembro de algumas práticas que eu fiz quando eu estava mais profundamente conectada a essas 3 armas, oração, jejum e caridade, que me transformaram completamente. Então a gente vive num olhar tão autocentrado, tão egoísta, que muitas vezes a gente esquece de, na rua, ver um senhor com uma sacola pesada que precisa da nossa ajuda, mas a gente tá tão ali no pensamento a milhão do que a gente tem que fazer que a gente nem consegue olhar, nem consegue servir de alguma forma. Então eu me esforço pra me lembrar de que eu preciso ser uma pessoa que serve, uma pessoa mais útil. E servir não é algo muito grandioso não, não é dar dinheiro, né, pequenas coisas, ir na sua mãe e ajudar ela no mercado, ajudar um senhor que tá com uma sacola pesada, uma senhora que tá com uma sacola pesada, sabe, a fazer uma oração genuína, porque geralmente a gente sempre faz uma oração pedindo algo pra gente, mas orar por outras pessoas, isso é servir, isso é ser útil, e é uma prática que eu tento colocar no meu dia a dia também. Bom, isso é o que me faz seguir no caminho para construir a minha identidade virtuosa. E se você quiser acompanhar mais os meus conteúdos diariamente, eu tô mostrando como que eu tô aplicando esses conceitos para vencer a compulsão alimentar e construir um novo físico. Eu falo sobre maturidade emocional, falo sobre a construção das virtudes e você acompanha meu dia a dia no TikTok, no Instagram. E se você quiser aprofundar mais essa intimidade aqui, eu também escrevo as cartas semanais da minha newsletter contando sobre os meus estudos, sobre o que eu venho aprendendo, sobre o que eu aplico, né, na minha pós, aplico em mim mesma e compartilho tudo isso com você lá. Bom, não se esqueça, custa mais vale e vale muito mais do que custa construir uma vida com base nas virtudes e construir maturidade emocional, que é hoje, viu, o novo luxo. Beijo, a gente se fala, até a próxima.